Bom dia a todos, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dia de festa, dia de bênção, dia de nos alegrarmos com estes que descerão as águas como resposta da oração da igreja. Pois bem, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho, trazer uma breve palavra sobre o batismo bíblico. E nesta exposição, neste sermão, eu gostaria de demonstrar aqui a verdadeira dimensão, a importância, o significado, bem como apresentar que os batizados, aquele que se batiza, ele tem implicações, este ato tem algumas implicações que precisam ser conhecidas por parte deles e de toda a congregação. Por gentileza, abra sua Bíblia, Atos capítulo 8, versículo 26, em diante. Diz assim a palavra de Deus: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe começou e explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Amém. Até aí, queridos. Pois bem, meus amados irmãos, conforme disse, é importante nós compreendermos, que toda a congregação compreenda o verdadeiro significado e os aspectos que envolvem o batismo bíblico, a sua verdadeira dimensão, a sua importância, o seu significado, e aqueles que descem as águas, que implicações há neste ato. Eu quero lembrar-lhes que o último profeta da lei, João Batista, ele batizava as margens do Jordão, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E as pessoas iam ter com João para serem batizadas. Contudo, nós vemos que em Atos capítulo 19, este batismo, que é o batismo de João, porquanto a Bíblia diz que João veio para preparar o caminho do Senhor, então esse batismo, que é o batismo de João, já não existe mais, ok? Em Atos capítulo 19, quando Paulo chega nas regiões superiores, em Éfeso,
ele encontra ali um grupo de discípulos que haviam sido batizados por João Batista. E então Paulo lhes pergunta: em que sois batizados? Eles disseram: no batismo de João. E Paulo então vai explicar dizendo: João, na verdade, batizou com água, o batismo do arrependimento, dizendo que, dois pontos, aqueles que descessem as águas deveriam crer em Jesus Cristo. Então, João veio para preparar o caminho do Senhor. Logo em seguida, diz a Bíblia, que aqueles homens foram batizados nas águas pelo apóstolo Paulo, aí sim, cumprindo a ordenança de Jesus, a ordem de Jesus, e então também foram batizados com o Espírito Santo. Pois bem, o batismo de João existiu por um espaço de tempo determinado, exatamente para preparar o caminho do Senhor, para anunciar a chegada do reino, a chegada do Messias. Bom, isso deve ficar claro para que todos compreendam o verdadeiro significado do batismo. Bom, o Senhor Jesus nos deixou uma preciosa ordenança. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 19, e no original, no grego, as expressões ali são indo, ensinando, batizando. E a expressão que está ali como uma expressão não no gerúndio, mas uma afirmativa direta é: fazei discípulos. Então, a igreja tem uma responsabilidade, qual seja? Fazer discípulos. E para fazer discípulos, você tem que ir, você tem que ensinar e você tem que batizar. Portanto, é impossível uma pessoa, ou não deveria ser, uma pessoa descer as águas sem que antes seja ensinada, ok? Lembre-se da sequência? Ide, no original é indo, ensinando, olha o discipulado aí, batizando, fazei discípulos, aí é a ordem, ok? Então, a igreja ela precisa compreender esses passos que são fundamentais. A responsabilidade de descer as águas, de evangelizar, é de toda a igreja. Não é responsabilidade de alguns líderes que devem pregar o evangelho. Não, você é responsável. Você é responsável por fazer discípulos. Pois bem, o significado do batismo nas águas. Vamos a ele. O Hudson chegou a abordar e, se você observar, Jesus vai conversar com Nicodemos dizendo: necessário te é nascer de novo, Nicodemos. E ele diz: como pode eu, sendo velho, tornar para o ventre de minha mãe? Ele diz: não estou falando desse tipo de nascimento, estou falando quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode sequer ver e entrar no reino de Deus. Então é necessário novo nascimento. Pois bem, para que haja um novo nascimento, é importante que aqueles que descerão as águas, eles descem em testemunho àquilo que aconteceu em seus corações. Perceba uma coisa, a Bíblia diz assim, tanto Romanos capítulo 6, quanto a carta aos Gálatas no capítulo 3, né? Eu vou ler, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso significa que aqueles que descerão as águas, eles estão revestidos de Cristo, isto é, se parecem com Cristo. Então, existe no batismo um compromisso assumido. Percebam isso. O batismo é um compromisso assumido do discípulo com o seu mestre. Aqueles que descerão as águas estão revestidos, isto é, quem olhar para você deve ver em você Cristo, a beleza de Cristo. Já nascestes de novo, né? É isso que é o chamado novo nascimento. Agora, o Hudson abordou Romanos 6 e... Não foi? Você fez uma pequena abordagem, não fez? Romanos capítulo 6.
E Romanos capítulo 6 diz que todos nós fomos batizados na sua morte. Olha que expressão. Então nós fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, o batismo não é apenas, evidencia apenas a morte do velho homem, mas o seu sepultamento. O que significa isso? Significa que aquilo que você foi um dia não é mais visível. Morreu uma coisa, sepultar é outra. Está entendido, gente? Se a pessoa morre e não foi sepultada, isto é, aquilo que ela foi ainda continua sendo visto. Ok? Então é por isso que nós não podemos adotar na igreja, como por exemplo, algumas práticas da pessoa vir à frente para dizer assim, olha, no passado eu já matei não sei quantos, eu era oriundo do crime. Sepultado, isto é, você morreu e sepultou. O seu testemunho é quem você é e não quem você era. Quem você era motivo de vergonha, mas quem você é motivo de glória, de honra e de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus diz assim, fostes plantados, Romanos 6,5, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. A novidade de vida é um caminho de testemunho dentro dos padrões bíblicos. É um ato voluntário de quem se declara, aqui para os batizados, para os catecúmenos, os que descerão as águas. É um ato voluntário de quem se declara morto para o pecado e vivo para Deus. Então, o batismo nada mais é do que uma declaração pública de que vocês morreram para o mundo, estão sepultados com Cristo e agora vivem para Cristo. Amém? Isto é, morri com Cristo. O batismo é batismo na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também agora andemos em novidade de vida. Né? Então você sepultou. Agora, há determinadas questões que alguns podem ter dúvida. Por exemplo, o batismo é regenerador? Vou perguntar à igreja, sim ou não? O que vocês acham? O batismo regenera alguém? Sim ou não? Não. Batismo não é para regenerar ninguém. Os regenerados é que devem publicamente manifestar a sua fé, a mudança de vida, o novo nascimento, descendo as águas. Batismo não regenera. Os regenerados devem ser batizados. Reiteramos então que batismo não é uma opção, gente. Se eu quiser eu batizo. Não senti vontade de batizar. Não, está fora dos preceitos bíblicos. Batismo não é uma opção para os salvos. O batismo é uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Isso significa que não é uma exigência da igreja, o batismo. Você tem que batizar, irmão, não é exigência da igreja. Também não deve ser uma exigência do pastor. Irmão, você se converteu, tem que batizar. Não, é uma exigência do próprio Cristo. Ok? Quem crer e for batizado será salvo. Agora, percebam que isso é maravilhoso, porque o batismo nada mais é do que uma prova da obediência resultante do entendimento adquirido por uma experiência individual de salvação. Consiste em crer e obedecer aquilo que Jesus deixou como ordenança. Nós, reformados, costumamos usar não muito o termo ordenança, aí sim sacramento. Os reformados utilizam mais esta expressão. Pois bem, também em Marcos capítulo 16, verso 16, conforme citei, quem crer e for batizado será salvo. Alguém pode dizer assim, mas por que vocês não batizam crianças? Vamos aqui. Por que nós não batizamos crianças? Vamos ao seguinte sentido. Primeiro, qual foi a ordem de Jesus? Quem crer e for
batizado. Então, na ordem de Jesus, primeiro, antes de batizar, é necessário crer. Ok? Por que não batizamos crianças? Porque a criança, por si só, ela não tem condição, não tem capacidade de crer. Se você chegar para um bebê dizendo, você crê em Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você agora é uma nova vida em Cristo, o que ele vai dizer? Ele não está entendendo o que você está falando. Se não fosse assim, a igreja não teria dado sequência a esta orientação do Senhor Jesus Cristo. Quando você vê, por exemplo, o texto em que lemos, quando Filipe, ele começa a conversar com o eunuco. Filipe entra no carro em que o eunuco estava. O eunuco era um oficial de alto escalão da rainha Candace, etíope. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Olha bem, tem muita gente adorando sem entender o que é adoração, sem entender o que é batismo. Então ele tinha ido para adorar, estava retornando para a Etiópia, quando então o Senhor orientou que Filipe se aproximasse do carro, e Filipe entrou no carro em que estava o eunuco, e o eunuco estava lendo, e diga-se de passagem, o texto bíblico diz que estava lendo em voz alta, porque Filipe, o texto diz, e ouvindo Filipe o que ele lia, então estava lendo em voz alta. Diz a Bíblia que Filipe fez a seguinte pergunta para o eunuco, entendes tu o que lês? Qual foi a resposta dele? Como poderei entender se alguém não me... Olha bem, mais uma vez, cumpre-se o quê? Primeiro você ensina, depois você batiza. Primeiro ensina, depois batiza. Isso é importante. E a Bíblia diz que Filipe, começando nessa escritura, abriu o entendimento, abriu a exposição da escritura e começou a falar sobre Jesus Cristo. O eunuco estava com muita dúvida, ele disse assim, de quem diz o profeta? Dele mesmo ou de algum outro? Não estava entendendo absolutamente nada, certo? E Filipe então expõe a escritura e ele recebe aquela escritura e faz a seguinte pergunta para Filipe, eu quero ser batizado. E ele pergunta, que impede que eu seja batizado? Olha bem, qual foi a pergunta que ele fez, gente? Que impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta de Filipe? É lícito se creres. Mais uma vez, hein? É lícito se creres. De que maneira você vai crer? Parte do coração. É lícito se creres de todo o seu coração. O que ele fez? Qual foi a declaração dele? Essa declaração que os irmãos aqui descerão as águas farão. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então pararam o carro, desceram ao pé de alguma água, tinha água ali, e certamente não era uma água suficiente apenas para molhar a cabeça dele, a água mesmo para mergulhar. Agora, nós dizemos uma coisa, nós podemos batizar por aspersão, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Podemos? Batiza-se por imersão sempre que possível e por aspersão sempre que necessário. Ok? Você está no leito de um hospital, tem uma pessoa no leito, então batiza-se por aspersão. Você não vai mergulhar a pessoa no leito do hospital. Uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, batiza-se por aspersão. Então, batismo é por imersão, sempre que possível, e por aspersão, sempre que necessário. Pois bem, a condição indispensável para o candidato ser batizado é crer por si mesmo. E a criança não pode fazer isso, ela não tem consciência genuína do significado desta ordenança. Amém? Festa gloriosa é o batismo. Aqueles que descerão as águas, descerão aqui como resultado, não de uma pregação,
mas de um mover do Espírito na vida da igreja. Aqueles que descerão as águas, descerão em testemunho, dizendo: morri para o mundo para viver para Cristo. Estou sepultado com Ele no batismo. Agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É nova vida, novo nascimento. É uma vida nova na presença do Senhor. E aqueles que descerão as águas, descerão como resposta, igreja, da vossa oração. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. O batismo não é apenas uma ordenança ou um sacramento. É a missão da igreja. Está dando para você entender? Que você e eu, todos nós, temos não apenas uma ordenança, temos uma missão para ser cumprida. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você. Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? É sua missão. Ah, que bênção, a festa, olha, os irmãos descendo as águas, é uma maravilha. Sim, a pergunta que eu lhe faço é: quantas pessoas você levou a Cristo? Quantas vezes você parou como Felipe para explicar a Escritura? Deus operacionaliza todo o seu querer através da Escritura. Tudo que Ele faz através da Escritura. Todo compromisso de Deus é com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a sua bendita, eterna, infalível e suficiente palavra. Por isso nós precisamos ser fiéis na exposição da Escritura, porque quem faz tudo é o poder da palavra de Deus. Que continuemos orando para que outros mais desçam as águas e que cada um de nós saia daqui mais consciente. Jesus não apenas nos deu uma ordem, Ele nos deu uma missão. Vai para o mundo inteiro. Ensina, abre a boca, fala de Jesus, fala do reino. Quem é o Senhor? Explica para eles, ensina a eles quem é o seu Deus. Fala para eles o que o seu Deus fez pelo pecador, indo, ensinando, batizando, e assim, como resultado disso, fazei discípulos. Que Deus abençoe.